Recentemente eu fui aprovado na certificação AI 901 da Microsoft Azure. E como é uma prova relativamente nova, que tem apenas alguns meses e não tem muito conteúdo sobre ela, principalmente em português, já que é uma prova que está toda em inglês, eu resolvi gravar esse vídeo para tentar ajudar você de alguma forma, né? Você que está pensando em tirar a certificação, que já marcou a prova, enfim, você que está aí se envolvendo nesse meio do Microsoft Foundry. Resolvi gravar esse vídeo para tentar te dar algumas dicas, falar um pouco mais sobre a prova, falar como eu estudei, o que eu lembro que caiu, e enfim, tentar te ajudar de alguma forma nesse processo da AI 901. Para quem não conhece, a AI 901 ela é uma certificação que foi criada recentemente, deve ter uns 3 meses, se muito, que veio para substituir a antiga AI 900. Então ela traz ali alguns conhecimentos mais atualizados que não estavam na AI 900. É uma certificação de entrada da Microsoft sobre AI e Foundry. O Foundry é, como a gente vai ver daqui a pouco, é a plataforma que lidera ali a questão de AI dentro do Microsoft Azure. E ela, por ser uma certificação de entrada, teoricamente ela exige um nível de conhecimento mais básico sobre o Foundry e sobre AI. Eu tenho uma forma de estudo para certificação que segue basicamente o mesmo padrão para todas que eu tiro, tá? Primeiro, eu faço o curso teórico da própria plataforma que eu estou estudando para fazer a certificação. Então, se você vai tirar uma certificação da GCP, da AWS, da Databricks, Snowflake, Azure, qualquer plataforma de dados que você for tirar, vai ter um curso teórico dessa própria empresa sobre essa certificação. Então, né, não é diferente nesse caso. A Microsoft Learn tem ali um cursinho sobre a AI 901, então foi o meu primeiro passo. E esses cursos normalmente trazem muito conhecimento teórico. E eles precisam ser complementados com conhecimento prático. Porque senão essa teoria, uma hora, ela vai sumir da sua cabeça muito rápido. Então você precisa ir ali aplicar isso de alguma forma. Então por isso eu criei uma continha lá no Microsoft Foundry, fui brincando, implantando os modelos ali, vendo como é que isso funcionaria na prática, pensando em aplicações, inclusive no meu dia a dia. Depois disso, eu fui ali e fiz um curso na Udemy, que eu fiz esse curso aí do Scott Duff, mas tem outros, caso vocês queiram. E a ideia com esse curso é fechar alguns gaps do meu conhecimento, porque, beleza, eu fiz o curso teórico, mexi na prática, mas sempre fica faltando alguma coisa. Então, esses cursos da Udemy, eles costumam ser mais diretos ao ponto. E aí você consegue ver o que está faltando você estudar mais. E, por fim, seguir a comunidade. Quando a gente vai fazer alguma certificação, a gente precisa respirar o conteúdo dessa certificação. Isso significa ver vídeos, ler blogs e etc. Eu sou agraciado de ser colega, né, conhecido, amigo do pessoal da Azure Brasil, e esses caras provavelmente são os grandes especialistas de Microsoft Foundry aqui do Brasil, são parceiros da Microsoft, etc. Então ali tem o Thales, que é o MVP, eu sigo o blog dele, como a gente pode ver na imagem, ele fala bastante sobre Foundry. Eles têm uma lista, um playlist no YouTube falando sobre Foundry. Então, acompanhando esse conteúdo, a gente acaba ali meio que por osmose aprendendo bastante coisa que vai nos ajudar na certificação. O que eu achei da certificação? Olha, eu já tenho algumas certificações. Eu acho que essa é a minha 8ª certificação que eu tiro ali do universo Microsoft ou Databricks, né? Então, pensando, e eu tenho, aliás, outras duas 900, que é a Z900 e a DP900. Das três, né, contando agora com essa IA 901, essa foi a mais difícil. Isso pode ser por vários motivos. O primeiro deles é que eu não trabalho diretamente com AI no meu dia a dia. Eu trabalho com engenharia de dados, mais focado ali em ETL, engenharia de plataforma, etc. Mas eu nunca tinha mexido com Microsoft Foundry. Então foi a minha primeira experiência, a minha primeira vez, e foi direto numa certificação. Então, para mim, ela foi muito mais difícil que a DP e a Z900. Além disso, primeiro você tem que ter em mente que a Microsoft Learning, o cursinho deles, não é suficiente. Isso acontece com outras certificações da Microsoft também. Por exemplo, a DP700, o cursinho da Microsoft Learning não é nem de perto, sei lá, 10% do que cai na prova. Ele é só uma porta de entrada para você ter alguns conceitos básicos na mente e continuar estudando por outros meios, como eu mostrei no slide anterior. Então, primeiro, foi a mais difícil que eu já fiz das 900, talvez porque eu não tinha experiência. Segundo, o Microsoft Learning não é suficiente, caso você esteja achando que só aquele cursinho vai cobrir a prova inteira. Não vai. Terceiro, é interessante porque essa prova, mesmo ela sendo de entrada, ela não cobra apenas questões conceituais ou teóricas. Ela também cobra questões práticas, de código mesmo, sintaxe de código, qual classe importar para determinado ponto. Isso eu não tinha visto ainda em nenhuma prova do nível 900, tá? E por isso, aliás, para mim, né, mesmo que eu não trabalhe com dia a dia com Microsoft Foundry, eu trabalho com dados já tem vários anos, tenho muitas certificações, sei como é que funciona ali na prática a certificação.
Eu acho que para uma pessoa que vai tirar a primeira certificação dela, ela está entrando na área, ela não tem experiência com Foundry, ela nunca tirou uma certificação e ela vai lá e cai direto na AI 901, é muito provável que essa pessoa tenha muita dificuldade para tirar essa certificação. Porque eu achei ela bastante complexa, tá? Bastante completa e complexa ao mesmo tempo. Para mim, no meu caso, foi um processo muito legal de entrada no Microsoft Foundry. Como eu disse, eu nunca tinha mexido nele, comecei a mexer por causa da certificação e eu acabei aprendendo muito nesse processo. Caso você não tenha experiência e caso essa seja a sua primeira certificação, esteja ciente que você vai ter que estudar muito para ela. Não é só fazer o cursinho do Microsoft Learning e ouvir um curso da Udemy. Não. Você vai ter que parar na frente do computador, escrever código, testar a integração. Você vai ter que realmente viver aquilo para você ser aprovado. Caso você já tenha experiência com o Microsoft Foundry, acredito que vai ser faltar só você fazer um ajuste fino ali na teoria mesmo, né, em questões mais conceituais. Caso você trabalhe com engenharia, com dados, já tem algum tempo, etc., o caminho fica bem mais fácil para você ser aprovado nela. Tá, e por que você tiraria essa certificação? Né? Qual cenário é importante você tirar 901? Você trabalha como analista de dados, trabalha como engenheiro, faz sentido para você tirar? Olha, tem certificações que é mais urgente para quem trabalha com análise ou com engenharia. Para quem trabalha com ciência, com certeza essa daqui é uma certificação extremamente importante, tá? Mas para quem trabalha com análise, quem trabalha com engenharia, pensando no universo ali Microsoft Azure, né? Uma DP 900, uma DP 700, uma DP 600 são certificações mais importantes. Essa daqui é legal no momento onde você já tirou as certificações da sua área de engenharia ou de análise, você já está bem e você quer dar um passo a mais. Você quer explorar uma funcionalidade da Azure que muito em breve vai explodir. A gente está vendo como a AI tem se multiplicado no nosso dia a dia da área de dados e logo esse Microsoft Foundry ele também vai chegar e vai estar presente no nosso dia a dia, não apenas na área de ciência, mas também da galera de engenharia e análise. Mas tem mais para o futuro. Como eu disse, você tem certificações, caso você ainda não as tenha, mais urgentes. Tá? Isso aqui é um passo além dessas certificações mais específicas para a área de análise e engenharia. E de fato, talvez seja o que vocês querem saber mesmo, né? O que cai nessa prova, né? O que é o conteúdo que vai estar mais presente nela? Obviamente a gente sabe, a gente não consegue sair com a prova na mão, né? A gente não tem nenhuma cópia da prova. Então o que acontece? Como eu sei que era uma prova nova, logo que eu acabei ela, eu parei e saí escrevendo, né? Os pontos que estavam na minha mente de mais importantes. Mas, veja, isso daqui não é um treinamento para essa prova. Eu não vou te dar o conhecimento nem mínimo para você fazer essa certificação. Eu estou te falando das coisas que eu lembro e que eu acho que é importante você estudar, seja porque caiu bastante e ficou na minha mente, ou porque eram coisas que eu achei que não ia cair e caíram. Como é esse caso aí, que são os princípios de uma IA responsável. Lá no curso da Microsoft Learning, vai ter alguns módulos sobre IA responsável, sobre os princípios. Quando eu tava fazendo aquilo, cara, eu pensei, isso não vai cair, isso aqui é muito teórico, né, muito longe de uma prática. E caiu muita questão sobre isso. A ideia basicamente tem 6 princípios de IA responsável, e a gente vai mostrar isso no próximo slide, e vai cair uma série de questões perguntando ou o que significa esse princípio, ou quando ele é aplicado. Ele vai te dar uma situação e vai falar, olha, qual o princípio que deve ser aplicado nessa situação. E aí os princípios são transparência, justiça ou igualdade. Lembrando, a prova está toda em inglês, né? Então eu fiz uma tradução bastante livre aqui desses princípios, ok? Privacidade e segurança, inclusividade, confiabilidade, segurança e responsabilidade. Então é assim que funciona a prova, para esses casos de princípios. Eu acho que é umas 5 questões sobre isso, tá? Olha, acontece uma situação X, qual o princípio que se adequa a ela? Ou então, o que significa tal princípio? É basicamente essas perguntas que caem. Outra coisa que vai cair também são os tipos de workload. E isso aqui cai bastante também. Eu lembro que teve muita questão sobre isso. A ideia principal é, em qual categoria de IA o cenário se encaixa? Categoria, nem sei se dá para falar tipo categoria, né? Mas vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Existem algumas, acho que é categoria mesmo, algumas categorias de IA, não sei como é que falaria isso em português, mas alguns tipos de IA que servem para resolver certos tipos de trabalho. Beleza? Então, por exemplo, a gente tem esse primeiro, que é a extração de Key Phrase Extraction, que é identificar termos mais relevantes em um texto. Isso é um tipo de IA. O outro é Speech Recognition, transcrever fala em texto. O outro é Translation, tradução. O outro é Language Modeling, tá até escrito errado aí, geração ou previsão de texto. Então, ele vai te dar uma questão, vai falar, olha, a gente tem esse tipo de trabalho. Qual categoria de IA que vai se aplicar a esse tipo de trabalho? E aí você vai ter que falar qual desses daí
que vão resolver aquele problema específico. Elas são questões bem legais porque elas são bem práticas ali. Elas, ao mesmo tempo que são teóricas, elas são práticas. Porque ela não é uma questão assim, olha, o que que usa para fazer tradução? Não, não é isso. Ele vai te dar um probleminha e você tem que falar qual tipo que vai se aplicar a esse problema. E o outro tipo de questão que cai também, que é a comparação entre IA generativa e a IA agêntica. E a generativa, a grosso modo, seria aquele chat GPT mesmo, né? A gente vai ali fazer uma pergunta e ele vai responder. Só isso. É uma IA ali generativa que está rodando na nossa frente. Inclusive, no primeiro curso do Microsoft Learning, vai explicar como que isso funciona, como que foi criado, de onde surgiu, vai falar um pouco ali dos tokens, como os tokens servem para a IA ser treinada e prever depois qual palavra vai vir depois de tal palavra. É bastante interessante essa partezinha aqui. Por mais que não caia na prova a questão dos tokens, pelo menos não caiu para mim, é bastante interessante você entender como ela surgiu. Então tem essa IA generativa e tem a IA agêntica, que é aquela que a gente usa mais ali em projetos mais complexos, né? Por exemplo, quando você vai construir um código, e aí você vai ter um agente de Spark, um agente de documentação, um agente de SQL, um agente de qualidade, e aí todos esses agentes ali vão dialogar entre si, um melhorando o código do outro, corrigindo o outro, etc. Que é um processo de IA que trabalha ali em orquestração de múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Então, assim, ele em alguns momentos vai te perguntar: olha, a situação é isso, qual tipo de qual tipo de IA a gente tem que utilizar? Generativa ou agêntica? Ou então ele vai falar: olha, nós fizemos isso, qual tipo de IA que foi utilizada? A agêntica ou a generativa? Então vai cair um pouquinho de pergunta sobre isso também. Além desses dois pontos, da princípios éticos e dos tipos de workload, também cai sobre os tipos de funcionalidades. E aí vai entrar não apenas funcionalidades, né? Eu nem sei se o nome, porque tá tudo em inglês, então eu também vou fazer tradução livre, tá? Mas eu acho que é funcionalidades, pacotes, módulos ou classe. Então eu ia falar, ó, o problema por exemplo, a gente tem que fazer um reconhecimento de texto e fazer esse texto virar perdão, um reconhecimento de voz. Esse reconhecimento de voz vai ter que virar texto, depois vai ter que ser traduzido para outra linguagem, depois vai ter que voltar a ser voz. Qual tipo de funcionalidade que a gente vai usar para isso? Quais são os pacotes, módulos ou classes que vão ter que ser importados dentro do código para que isso funcione lá na aplicação? Então, assim, é um conhecimento um pouco mais complexo que os dois anteriores. E é por isso que você vai ter que dedicar um pouco mais de tempo para esse cara aqui. Aliás, ele foi o cara que o curso da Udemy me ajudou muito, porque ele não é muito explorado no Microsoft Learning. E aí eu vi que o Scott Duff estava dando muita prioridade a isso aqui, estava falando muito disso. Falei, cara, se ele tá falando muito, quer dizer que cai muito na prova. E aí eu parei para estudar isso aqui com calma, beleza? Então a gente tem alguns tipos de funcionalidades, eu não sei bem qual o nome que dá esses negocinhos aqui, tipo Azure AI Speech, acredito que seja funcionalidade, e dentro de cada uma delas vão ter várias classes, módulos, etc. E aí, o que você vai ter que fazer? Cara, você vai ter que gravar, não tem muito o que fazer. Alguns nomes são bastante sugestivos, o que eles fazem, né? Então, por exemplo, esse aqui, o que ouve é o Recognizer e o que fala é o Synthesizer. Mais ou menos assim. Então você vai ter que fazer ali na sua cabeça alguns bullet points para você conseguir gravar ali os mapas mentais, para você conseguir gravar o que fazer em cada ponto. Porque as questões que caem é isso aqui, ó. Qual classe importar para cada objetivo? Eu sei que saber, o cara tá querendo ouvir um áudio, qual vai ser a classe? Nossa, ele tem que reconhecer fala, qual a classe? Então, assim, é um pouco complexo isso aqui, mas assim, é basicamente gravar, tá? Tem essa parte na prova que você tem que gravar mesmo. Outro ponto, esse aqui ficou muito na minha mente. Pra quem não sabe, eu sou doutor em História, tá? Eu sei que é um pouco aleatório, né? O cara trabalha com engenharia de dados e tem doutorado em História. Mas, enfim, terminei minha tese tem uns 4, 5 anos. E na minha tese de doutorado, eu lembro que eu fiz isso daqui, ó. Basicamente, eu tinha um monte de jornal do processo de independência e eu tinha que transformar esses caras em texto para fazer um OCR, para fazer uma análise linguística desses caras a partir do OCR. E na época foi um caos fazer aquilo, porque ainda não existia IA, né? Ainda não tinha chegado o chat GPT. Cara, e quando eu estava estudando isso aqui, sobre essa funcionalidade do Azure Foundry, eu fiquei pensando, nossa, se isso aqui existisse na época, eu ia acabar minha tese muito rápido. E por isso eu gravei muito bem sobre isso aqui. E eu lembro, inclusive, todas as perguntas que caíram sobre esse tema, que é o Content Understanding. O que ele está falando? O que esse cara faz, né? Ele é um serviço que extrai informação estruturada de conteúdo não estruturado. Basicamente, você vai imputar nele ali um documento, uma imagem, um áudio, um vídeo, que seja,
e ele vai ler isso e a partir de padrões ele vai gerar uma saída estruturada para você. Essa saída é em JSON, sempre em JSON, nunca vai vir em HTML. E eu tô falando isso porque caiu essa pergunta para mim, se vinha em JSON ou HTML. E a outra pergunta que eu lembro que caiu também era se ia vir de forma assíncrona ou síncrona. E ele sempre vem de forma assíncrona, não síncrona. Então, por eu ter esse contato com esse tema aqui por causa da minha tese de doutorado, eu gravei as questões que caíram sobre ele na minha cabeça. E as questões foram quando utilizar, e aí a gente tem esse caso de uso aqui. E aí ele fala, por exemplo, teve uma questão sobre nota fiscal, teve outra sobre OCR, que eu lembro bem, e teve uma sobre imagem, que são 3 questões onde esse cara aqui era aplicado. E caiu também questões sobre qual é o tipo de retorno que ele dá e se ele é de forma assíncrona ou síncrona. Cara, isso ficou muito na minha mente e é importante você saber. Outra coisa que cai bastante é sobre o Microsoft Foundry. Óbvio, porque a prova em si, ela toda gira em torno do Microsoft Foundry. Então, vai cair perguntas sobre o que dá para fazer no Microsoft Foundry, como você faz alguma coisa, como você usa alguma coisa no Microsoft Foundry. Todas as questões vão cair ali na prova. Vai cair muito sobre SDK, sobre como você usa ele no código. Vai perguntar qual tipo de informações a gente precisa informar para a integração funcionar. E aí, se você trabalha com engenharia ou até mesmo com ciência no dia a dia, você vai saber, olha, normalmente quando a gente vai usar uma API, fazer uma integração, a gente precisa fornecer credencial, a gente precisa fornecer endpoint, e nesse caso aqui a gente também vai precisar fornecer o nome do deployment do modelo. Só que imagina para um cara que nunca trabalhou, nem com engenharia, nem com ciência, nunca fez integração, ele está começando a estudar agora, ele vai ter que fazer essa prova. Cara, talvez nessa parte aqui do Microsoft Foundry, nessa parte principalmente da integração, ele vai patinar um pouco. Porque não apenas ele vai precisar informar tudo isso, como ele também vai precisar informar no código qual a classe, qual o modelo, qual a funcionalidade. E cai bastante questão sobre código. É uma parte que eu achei bastante curioso. Mesmo sendo uma prova que é ali de básica, né, de entrada, ela cobra bastante questões mais específicas, de código mesmo, de sintaxe, aliás. Também vai perguntar sobre o que dá para fazer no playground do Microsoft Foundry. Então é bem importante você dar uma brincada no Microsoft Foundry. E por fim, quais são os catálogos, os modelos que existem no catálogo do Microsoft Foundry. Porque o Foundry ele tem ali um catálogo mesmo de IaaS, então vai ter os modelos da OpenAI, modelos da Anthropic, Llama, vai ter uma porrada de modelo lá. E ele vai te perguntar, olha, beleza, como você vai saber qual modelo você tem que escolher dependendo do que você está fazendo? Então, esses conteúdos são os conteúdos principais que caem na prova. Pelo menos são os que eu lembro, obviamente. Como eu disse, né? Tô fazendo aqui da minha cabeça. Quando acabou a prova, eu parei ali, saí rascunhando, gravei até um áudio com um colega meu, mas pode ser que eu tenha esquecido o áudio. E com isso, né, eu vou deixar esses cursos, essas indicações que eu fiz ali na descrição do vídeo. E eu espero que você possa, caso você esteja pensando em tirar, ou caso você já esteja com a prova marcada, ter um direcionamento melhor de como que é essa prova de fato, o que estudar e acertar os gaps que ficaram faltando aí no seu processo de estudo. Espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo e até mais.